traz, mas será compensado no ar, né? Isso. E a velocidade vai ser no ar. Tá certo? Bom, nós vamos continuar esse trabalho, essa reflexão em voz alta sobre essas questões que envolvem circulação e mediatização, em torno de apontamentos, de recuperação de registros de ontem para hoje, de alguma coisa que eu passei a lembrar e textos que quero citar, e também retomar esse quadro, porque eu dizia para vocês que esse quadro está situado num texto maior, esse gráfico, né? E eu tenho 3 ou 4 considerações rápidas no texto, que vocês têm acesso. Jogando, desculpem, eu esqueci de fechar isso aqui, eu vou fechar agora. De maneira tal que... De maneira que eu vou voltar ao gráfico fazendo alusão, sobretudo, aos fluxos. Tá certo? É sobre os fluxos que eu devo trabalhar, porque tem algumas considerações do autor que falam sobre a circulação. Quer dizer, projeta sobre esse fluxo a questão da circulação, esse interfluxo aí. O autor está fazendo uma alusão já isso nos anos, esse texto, esse gráfico, foi publicado mais ou menos nos anos 80, 85, por aí, mais ou menos, entre 85 e 90, e ele já faz uma alusão indireta aqui a certos aspectos da mudança de uma perspectiva de uma teoria de mídias para a mediatização e compreendendo aí os fluxos de circulação, sobre o que eu vou comentar daqui a pouco. Tá? Ao mesmo tempo, eu trouxe para vocês o livro, vocês verem aqui o livro do Luhmann, Introdução à Teoria dos Sistemas, onde há um capítulo, dentre outros, sobre comunicação, o conceito dele de comunicação. Né? E eu queria citar só um pequeno parágrafo, para que chama atenção de uma maneira antecipada ou situada a respeito da concepção dele de comunicação, que tem a ver um pouco com esses conceitos que foram aqui ontem apresentados, vou apresentar. Então, isso está dentro do capítulo, não vou trabalhar o capítulo, é muito denso e tal, mas esse parágrafo que eu vou ler para vocês aqui agora é no sentido de situar essa noção de interpenetração que está sendo apresentada para vocês, a comunicação como um processo de interpenetração de fluxos. O que é que ele diz mais ou menos sobre isso? A crítica a esse conceito de comunicação ficou muito obscurecida. Maturana, que foi um grande epistemólogo chileno, escreveu bastante sobre esse conceito de teoria da complexidade, etc. E só a citação aqui de Maturana. Diz ele: Maturana é um dos poucos que, decididamente, opôs ao emprego da metáfora da transferência, da comunicação como transferência. Pois, para ele, a linguagem não pode ser entendida como transmissão de algo, mas sim como uma supercoordenação da coordenação dos organismos. A linguagem é uma supercoordenação, quer dizer, ela tece, ao mesmo tempo, tantas coisas que se dá a ela um estatuto de uma atividade e toma conta de muita coisa dos organismos. Então, esse conceito de comunicação como transferência de A para B, emissor para receptor, não. Esse conceito fala pouco, foi onde repousou durante 40, 50 anos as teorias funcionalistas clássicas. E esses epistemólogos, né, rompem com essa metáfora da transferência enquanto transmissão e toca a questão da linguagem nessa perspectiva da supercoordenação da coordenação. Quer dizer, os fluxos se organizam em torno dessa supercoordenação da linguagem que atua por dentro e por fora desses fluxos vários. E aí eu faço imediatamente a passagem dessa afirmação para a compreensão desse gráfico aqui que está nesse texto, que é escrito pelo Heron, que chama-se Esquema para Análise da Mediatização,
onde eu vou ler pedacinhos e vou comentando à luz do quadro. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para a existência dos fluxos, desses gráficos situados, desses círculos situados ou projetados ou situados e ao mesmo tempo dinamizados por essas flechas, idas de antecedentes e consequentes. E daí o encadeamento que essas flechas têm, né, esses segmentos de fluxo têm, disso resultando uma espécie de uma arquitetura, uma concepção arquitetural da comunicação. Então, para que eu seja fiel ao que o autor está desenvolvendo, eu também lerei pedacinhos desse capítulo, comentando alguma coisa, mas sempre me projetando sobre o gráfico, evidentemente. Né? Mas acho que vocês têm. Vocês depois podem voltar ao texto para uma leitura mais limpa. Né? Ele diz assim, primeira ideia, diferentes aspectos da mediatização, ou mediatização, como diz lá, foram antecipados e abordados de maneira parcial e fragmentária na história da investigação sobre os meios, mídias. Está falando aqui, mídias no sentido de mídias clássicas, os mass mídias. Vamos tratar de formular um primeiro ordenamento do que ele chama do campo problemático da mediatização. Ele vai fazer uma passagem para a discussão do conceito de mediatização, o qual está situado para ele num campo problemático. Não se trata de modo algum de um modelo teórico, senão simplesmente de um esquema que nos permite identificar alguns aspectos importantes dos processos que nos interessam. Aí esse parágrafo está sobre o gráfico e eu passo a descrever alguns fluxos, alguns comentários desses fluxos aí, muito rápido para tratar a cabeça de vocês. Uma representação esquemática como esta simplifica grosseiramente a extraordinária complexidade dos fenômenos da mediatização. Ele está dizendo que essa representação gráfica ela é mais complexa do que essa complexificação que está aí nesse gráfico. É tanto que esse texto depois vai gerar textos e textos sobre essa questão. Inclusive vocês têm à mão, vocês vão levantar a mão para o Giovanni, ele tem um texto fundador desse conceito, quando o autor profere a primeira conferência sobre mediatização na Universidade de Buenos Aires em 1986, mais ou menos. Então, essa problemática vai se expandindo de maneira que o Giovanni está cobrando muito pouco pela reprodução, desde logo com os espanhóis, né? Ok? Pois bem, nessa configuração, primeira observação, nessa configuração, não há processos lineares entre uma causa e um efeito. Ok? Não há processos lineares entre uma causa e um efeito, ou seja, não há dinâmica de sequenciamento que se desloca de A para B, enquanto uma linearidade do processo. Então, estamos de acordo? Vocês veem que entre cada circular aí, existem segmentos de intervenção que movem-se numa direção, ao mesmo tempo movem-se na direção oposta, constitui uma superfície, depois que é sustentada por um gráfico que remete a uma articulação entre todas as partes. Né? Aí é preciso ler seguindo as interferências gráficas aí das setas, né? Certo? Quer dizer, o processo de comunicação, entenda-se, o processo de comunicação no território da macrocomunicação, entenda-se, mediatização, é constituído por muitos fluxos, mas não são fluxos transversais, são fluxos interpartes, e que são sustentados por um outro movimento que trata de dinamizar essas partes entre si. Ok? Eu estou fazendo uma simplificação, está escrito, mas é preciso considerar a lógica do modelo.
que nos separa daquele modelo clássico, emissor, mensagem, receptor, né? Tá certo? Então nós estamos tratando o fenômeno comunicacional a partir de uma representação de algo, sobre algo cuja epistemologia é muito mais complexa do que aquele modelo transmissional. A primeira observação é essa, né? Segunda observação, nessa configuração, portanto, não há processos lineares entre causa e um efeito. Ok? Nos encontramos frente a uma presença, uma maranha, quer dizer, uma articulação de círculos de feedbacks. Entre cada uma dessas instâncias existe um movimento de ida e um movimento de feedbacks, de realimentação de cada um deles. Inclusive, e feedbacks depois se realizam setorialmente entre cada uma dessas instâncias aí. Feedbacks, entenda-se aqui como um retorno, né? Um retorno, um retratamento, uma reelaboração, um movimento de retorno, um movimento de flechas para diante e flechas para trás. Vocês podem comentar, o Giovanni, inclusive, essas observações aí, né? Essas duplas flechas tentam sugerir esta complexidade. Ok? Então, nós temos que mentalizar que nós estamos diante de um modelo que materializa diagramaticamente o conceito de comunicação na perspectiva da mediatização. Ok? Então, nós temos que entender que nós estamos lá e cá. O nosso movimento de analistas, de pesquisadores, tem que compreender que esse gráfico está exteriorizando uma concepção da comunicação com várias dimensões de entrelaços entre meios, por assim dizer. Tá? Os meios, circulação, círculo central, não são supostamente, os meios são supostamente também instituições, os meios. Por quê? Ele procura destacar, dentre as instituições, são várias que compõem a organização social, né? Religiosas, políticas, econômicas, esportivas, ou seja, é daí que ele traz para aí uma assonância, uma repercussão do conceito de campos, mas esse conceito de campos tem outras instituições como instituições muito específicas. Ou seja, nós os diferenciamos do resto das instituições em função da centralidade que se deve lhes outorgar quando uma pessoa se interessa em estudar a mediatização. Então, ele está destacando as mídias como um campo, como procedimento das instituições, mas, sobretudo, ele vai avante, ele não está preso à noção dos meios como emissores isolados, conforme nós estudávamos lá naquele esquema da teoria da ação social, mas os meios aí, né, esse setor segmenta, na perspectiva dele, o setor de instituições é um esquema que designa múltiplas ordenações muitos ordenamentos organizacionais da sociedade, né, mas que não são ainda os meios na perspectiva que ele vai trabalhar aqui. Ele está dizendo que a sociedade se organiza em torno de instituições, várias. Ele reconhece que dentro das instituições há a singularidade de umas tantas que se chamam meios de comunicação, mas que em função da dinâmica que os localiza em relação para frente e para trás, e a dinâmica centrada no trabalho de linguagem, técnico-linguagem, o leva a considerar a singularidade e a dinamicidade da atividade desse lugar, chamado meios, para trás e para frente. Né? E o circuito entre meios para instituições e vice-versa, os circuitos entre meios e atores sociais, para todos, e depois o desdobramento que chegaremos lá, que é o gráfico de baixo. Está indo bem a compreensão? E aí? As duplas flechas intentam sugerir esta complexidade.
Vocês veem que em todos os níveis existem duplas flechas, né? Com duplos segmentos de flecha. Complexidade porque não é um ato transmissional vetorial de A para B, mas é um ato que envolve A, B e B a A, e aí vai se complexificando. Consequentemente, a noção de comunicação vai se desviando do esquema acional de um para tantos, como assim nós aprendemos nos modelos clássicos, né, quando discutimos comunicação. Ok? O setor das instituições do esquema designa, portanto, múltiplos ordenamentos organizacionais da sociedade que não são meios no sentido definido mais acima. Aqui não são meios, são instituições várias. Quanto aos autores, os atores, os sujeitos, nós nos qualificamos de atores individuais, para excluir atores individuais enquanto coletivos. Né? Então, atores individuais é uma dimensão da sociedade, não são instituições, mas é o conjunto da sociedade que estão involucrados, que estão envoltos numa noção de... estão agrupados em coletivos. Depois nós vamos tratar disso, como é que nós lidamos, como é que lida a questão dos coletivos nessa trama aí de interfaces, portanto. Ele está chamando aqui atores individuais de sentido bem largo. Por exemplo, o sindicato é um ator social, as igrejas são um ator social, o empresariado é um ator social. E nesse esquema, os nossos atores são os indivíduos no sentido etimológico dos membros de uma sociedade. Isso quer dizer que se trata dos atores individuais inseridos em complexas relações sociais. Quer dizer, instituições, destacam-se delas as instituições midiáticas, os coletivos sociais estão naquela ponta lá, né? Entendido aqui conforme indivíduos no sentido membros de uma sociedade. Evidentemente que ele vai tratar isso, dando a isso um reconhecimento de uma complexidade muito maior do que as teorias da ação social consideraram que foi receptores, só esse conceito. E aí começa-se a projetar uma série de conceitos auxiliares, quantificados, antropologizados, etc., mas que dentro do modelo de transferência, que não é esse modelo. O modelo de transferência é o modelo de um fala para muitos. Esse modelo é que esse modelo mostra que todas essas três dimensões interlocucionam entre si. E a distinção que isso tem com os outros modelos é que ele está estudando um objeto muito específico, que são os processos de comunicação midiática. O assunto dele é essa centralidade e os meios aí. Mas os meios em fluxos de muitas coisas, não os meios de um monofluxo, de uma transmissão apenas para determinado segmento e não para outros. As letras C que aparecem associadas a cada uma das duplas flechas designam precisamente os coletivos enquanto construções que se produzem no seio da comunicação. Claro? São os coletivos. As instituições são coletivos, os meios são coletivos, o segmento de atores individuais também são coletivos. Então, estudar a mediatização pressupõe que nós temos que valorizar fundamentalmente uma dessas dimensões como nosso lugar de partida, que são os meios, mas levando em conta que os meios estão numa íntima interação com os demais segmentos. Interação no sentido de dupla flecha, lá e cá. Se nossos atores são individuais, é precisamente porque a produção dos coletivos geram quadros identitários que agrupam os atores individuais. Isso é, portanto, um tema central da análise da mediatização.
A mediatização é um processo relacional. A gente pode até escolher os nossos objetos, pode fraturar os objetos, mas considerá-los em relacionalidades com outros segmentos desse gráfico, digamos assim, dessa representação que é a história. Ele faz aqui uma observação que eu não vou entrar nela, mas vou citar, quais eram os leitores que o autor estava estudando nessa época. Ele diz: essa noção de coletivo remete, do ponto de vista dele, ao conceito de interpretante na semiótica de Peirce, que é um aspecto central do funcionamento das estratégias enunciativas dos discursos midiáticos. A análise deve permitir explicitar as operações, aqui eu trazi esse conceito, só citar as operações através das quais se constituem os coletivos. Ou seja, esse modelo eles precisam ser penetrados, eles precisam ser visitados, esses círculos de unidade. E para visitá-los é preciso que nós saibamos o que eles consistem. E fundamentalmente ele destaca um conceito que é forte, que é o conceito de operações. Que operações cada um desses círculos faz, no sentido de construir o aparato da interação social. E é muito interessante porque as operações são distintas a cada uma. Operações tratam de singularizar cada uma dessas instâncias ali. As operações é alguma coisa que precede, é alguma coisa que está no bojo de cada um desses operações de funcionamento. O que é que nós podemos constituir, como exemplificando num sentido assim muito grosseiro? Quais seriam as operações que constituem, que dá forma às instituições? Por exemplo, as linguagens, as leis, os valores, os códigos de ética, são um conjunto de operações sobre as quais repousa o fundamento do modo de funcionamento das instituições. Ao mesmo tempo, há um conjunto de operações que tratam de singularizar o modo de funcionamento na sociedade das mídias. Operações técnico-mecânicas, operações técnico-linguísticas, operações técnico-estéticas, operações técnico-discursivas, que constituem a singularidade do conjunto de meios. Né? Depois, as operações que são dinamizadas no âmbito dos indivíduos, nós todos, linguagens, credos, valores, né? Signos que são trabalhados e que definem os pertencimentos de cada grupo. Então, isso tudo é a complexidade da sociedade. Complexidade é essa que mostra, no primeiro momento, essa interferência, interocorrência entre um e outro, e depois a singularidade de cada um desses níveis, que são constituídos por seus, digamos assim, suas operações. Então, vocês vão ver lá pelo discorrer dos trabalhos que vocês vão conviver com a seguinte afirmação: como nós devemos estudar as operações que caracterizam o discurso jornalístico. As operações é alguma coisa que está na esfera, é aquilo que constitui a gramática. Ok? As gramáticas são espécies de saberes condensados da língua, do conhecimento jurídico, do conhecimento religioso, etc. As gramáticas. Mas quando o sujeito pronuncia e constitui discursos, ele trabalha no interior do capital da língua, do código, da ética, e ao trabalhar no interior, ele se apropria desses capitais através de um mecanismo de apropriação das suas operações. Que operações são úteis em cada uma dessas instâncias que me permitem descrever como funcionam comunicacionalmente, por exemplo. Apropriar-se das operações significa dizer apropriar-se, realizar o trabalho da empiria sobre aquilo que nós estudamos.
Porque se fosse uma coisa absoluta, nós estaríamos fazendo uma sociologia, uma teoria filosófica, uma espécie de uma teoria econômica sobre a sociedade. Mas como nós estamos no interior da teoria da comunicação, ou dos processos de comunicação, que operação mística de linguagens se fundamenta o trabalho da televisão. O que é que fundamenta as gramáticas televisivas quando a televisão fala de um para muitos? O que é que fundamenta a linguagem do telejornal quando os telejornais são uma espécie de uma modalidade de contato, variam entre estações emissoras diferentes, mas há um fundamento que é operações intrínsecas ao modo de existir dos telejornais, são as operações. E é nessas operações sobre as quais nós mergulhamos o nosso capital de leitura, de análise, de descrição, né, para que nós possamos destrinchar, digamos assim, que sentidos um telejornal faz da atualidade, que sentidos um telejornal constrói para nos oferecer a atualidade de cada dia. Ora, nós temos duas atitudes para chegar a isso. Uma atitude um pouco irresponsável, dizer por inferência. O telejornal todo dia nos vem uma noção de regularidade da sociedade sem conflitos. Isso é uma afirmação. E é o meu senso comum que me possibilita dizer isso. Mas, por outro lado, para que eu possa mostrar que isso é uma evidência, é preciso que eu recorra às operações sobre as quais o telejornal desenvolve esse hábito de uma oferta de uma realidade sem conflitos, etc, etc. E essas operações passam por linguagens, por código, por estratégias que estão juntas das notícias que são ofertadas, pelo vocabulário, pela postura dos enunciadores em fornecer um grau de agradabilidade ou de estabilidade aos seus receptores, passa por um conjunto de códigos, portanto, ou de construções, né? Então, as operações. Então, tem uma crítica de alguns autores que fala que nós somos muito superficiais, muito rápidos na construção das operações. Porque toda a nossa formação é dedutivista. Se apropria do fenômeno e nomeia o fenômeno segundo um aparato interpretativo que está na nossa mente. Assim, que faz parte do nosso capital cultural. A gramática, a gramática que nós aprendemos sobre isso é uma gramática interpretativa de longos passos. Mas que não se trata de uma gramática que nos permite, aprendizado, portanto, que contém a sua descrição de operações. Que operações são essas sobre as quais o telejornal é um dispositivo de oferta de uma conformidade social, por exemplo. Então é preciso que nós desenvolvamos uma dimensão interpretativa que vá além dessa constatação, dessa primeira leitura, essa constatação de um primeiro informe, ou dessa constatação de uma primeira inferência. Está claro para vocês isso? Nesse aspecto, vamos lembrar André Elias. Ele contava uma situação que ele tinha a sensação de ter passado a vida toda no telefone, alertando as ciências sociais quanto ao normativismo. Isso aí, o cara cria uma norma com funcionalismo e projeto, função, disfunção e tal. Ele falava, é um empobrecimento muito agudo das ciências sociais. Outra, ele criticava a teleologia, né? Alguém contava onde ia chegar lá, né? Nós tivemos. E ele falava que tinha a sensação que a vida dele foi no telefone alertando o pessoal, fala mais alto, não estou ouvindo. Eu acho isso aí que você falando aí, esse aspecto. Isso é interessante. Sabe por quê? Hoje, uma das grandes, das estimulantes discussões sobre comunicação na Alemanha, eu dei uns textos, vamos traduzir para nossos idiomas mais compreensíveis, nossa parte, né? É a recuperação desse autor, Roberto Elias. É uma recuperação do autor que está falando da importância de nós desmontarmos o parte-pris, o avant-première conceitual dos fenômenos, e tentemos entrar na lógica dos fenômenos. Né? Porque é entrando nas lógicas que nós conseguimos desmontar as operações.
e trazer as operações a um nível de compreensão do qual resultará a compreensão última, segunda, do que são os fenômenos sobre os quais uma sociedade repousa o seu modo de funcionamento ou de existência. Né? Então, isso chama-se, não é um descritivismo no sentido mecânico, não é uma descrição mecânica do fenômeno, da fenomenologia, pelo contrário, é nós nos lançarmos aquilo que é a inferência, que é o movimento, as marcas, seguir as marcas, seguir marcas deixadas por aqueles que nos precedem. E que marcas são essas que nos levam a mobilizar um desdobramento interpretativo acerca de um objeto, fenômeno, por exemplo. É um deslocamento da questão do funcionalismo que aponta o fenômeno e nomeia alguma coisa e trata de fazer um movimento de deslocamento do sujeito na direção de um fim, via uma estatística, via uma linguagem puramente atualizadora de um certo parti-pris, e dá isso como consumido, dá esse fenômeno como alguma coisa consumida em termos de interpretação. Então nós fomos parasitas desse modelo por muitos anos que nos vendeu essa ideia de que, fazendo esse movimento, quem diz o que, diz a quem, por qual o canal e quais efeitos, nós chegamos à compreensão de alguma coisa. Quem diz o que, a quem, por qual canal e quais efeitos. É um movimento automático que, se você se disciplina a percorrer bem isso, você responde para que a linguagem? Para que a linguagem se presta? E desse movimento está fora a problemática do como. Como funcionam essas coisas e que atividade nós podemos realizar por essa interrogação, como, e que interrogações outras, que inferências outras, que elaborações e interpretações outras nós fazemos com esses fenômenos que estudamos. Não mais quem diz o que e a quem por qual canais e efeitos, mas quem diz o que, em que condições, através da singularidade ou complexidade de canais, e quais os possíveis e presumidos efeitos que resultam dessa trajetória. Aí já é um segundo nível de complexificação. Né? Seria o segundo nível, ainda no interior de um difusionismo, de um pragmaticismo. Mas já tem algumas interrogações interpostas aí em certos níveis desses quintais, digamos assim, desses cursos. Estão pensando comigo. Então pode falar um pouquinho. Pode falar o que vocês acharam. Não, eu tinha uma pergunta que está no seu texto, é que o senhor fala das assimetrias, né? E eu fiquei pensando... Não chegamos lá. Não, né? Vamos chegar. Porque, na realidade, quando eu falei agora essa última frase, essa última proposição, quem diz o que, através de quais condições, segundo que traços têm os canais, que tipo de construções são feitas e como são os presumidos efeitos. Você introduz, além do que, o como, você começa a suspeitar dessa regularidade, da linearidade, e começa a introduzir a questão que você levanta das assimetrias. O que é assimetria? É a contrariedade interposta a esse modelo. São contrariedades que são impostas a esse modelo simétrico, de simetrização, de unilinearização. Quando você introduz um ponto de interrogação sobre isso, você está colocando simetrias. Aí está reconhecendo a existência de assimetrias, de desigualdades, de ocorrências que tratam de afetar esse modelo primeiro e dizendo que há nele outros problemas a serem estudados. Mais ou menos assim. Mas a gente chega já lá nessa questão da assimetria de uma maneira mais explícita. Tá certo? O importante é pensar que quando o funcionalismo foi pensado como uma ferramenta
analítica da sociedade, a ideia da função é que preside o ato da comunicação. A função. A sociedade só funciona bem na medida que algumas funções que lhe são impostas operam segundo uma mecânica, indo do Freire, indo dos clássicos, da sociologia, do mecanicismo, etc. Mas quando chega na linguística, ela interpõe, começa a colocar primeiros níveis de dúvidas sobre isso. Entendeu? O Saussure passou muitos anos ainda fiel a isso. Né? Mas como é que funciona a língua do ponto de vista de criar sentidos? Não nem sentido, criar efeitos. Porque o Saussure estava ainda preso a um esquema funcionalista. Mas no momento em que o modelo funcional ele introduz a questão do estudo da gramática e da funcionalização, a problemática do código, começa a se descobrir que há mais de um código, não um código dominante, há várias racionalidades no processo de comunicação, de interação, e há mais de uma função, alguma coisa que dentro da linguística começa a ser explorada quando eles passam a estudar a questão da enunciação. O estudo da enunciação, ela vem na sequência dos estudos de gramáticas, né, dos primeiros estudos sobre linguística que são marcados por essa matriz funcionalista. Para que serve a linguagem? Então, você vê que passamos muito tempo na mão dos linguistas. E os linguistas opinando sobre modelos de comunicação. E nós levamos para a macro-sociedade, macro-social, o modelo linguístico. Nós devemos muito a esse pai imenso que foi Saussure, né? E não conseguimos sair disso por muito tempo. Não estava empretado dentro disso aí, não tinha saída. O fenômeno da comunicação é um fenômeno interpares e unitransmissional. Então, essas questões que nós estamos todos estudando estão deslocando a problemática da comunicação para uma epistemologia da complexidade. A comunicação é um processo complexo e não difusional, não transmissional, conforme nos ensinaram os nossos antecedentes linguísticos. Alguém me fala um pouco dele para vocês. Eu acho que começa a dar uma contribuição, uma mudança de Jacobs. Jacobs tem uma contribuição aí, né? Nós chamamos de soberano recupera, até um certo caminho, né? Dessa circularidade, desse desnível, vamos dizer assim. Sim, porque ele tira o Jacobs, ele é tirado de uma modelização estrito sensu linguística, e as perguntas que ele faz sobre a atividade da linguística são projetadas para o social. A recuperação que faz as teorias da comunicação, mesmo as funcionais, mesmo as teorias funcionais, tira o Jacobson desse limbo linguístico, né? Mas que tem um limite também, porque guarda a linearidade última, né? Quem diz o que por qual canal, quando faz. Quem diz o que através do qual canal, faz o efeito desse dizer cara. Os efeitos eram postos lá na ponta. É como que o dizer inicialmente não está presumido por efeitos. Já, né? Os efeitos pré-construídos, digamos assim. Então nós passamos sendo muito tempo mimetizados ou instrumentalizados por todo o aparato da teoria funcional, do funcionalismo. Não é ilusão, nós recebemos aqui na ponta do Brasil, lá dos quadrantes, lá e cá, toda a literatura americana sobre o panorama da comunicação coletiva, né? Dos grandes autores americanos, nos vendendo os modelos de entender a sociedade em termos comunicacionais, segundo essa perspectiva tradicional. O norte-americano paraunesco, Schramm, que difundiu sobretudo a Ásia, a África, a América Latina, esse modelo que Muniz, em 75, traduz comunicação e desenvolvimento dele, que era a Bíblia, né, não mesmo. Exatamente. Você sabe de uma coisa? O nosso programa de Brasília,
mestrado, foi um programa onde colocou-se um debate internacional sobre o que é que a comunicação pode produzir, pode contribuir para o melhor desenvolvimento sociocultural, linguístico, etc. da sociedade. E esse programa, no seu primeiro desenho, ele foi formulado segundo esses fundamentos da transmissibilidade, da funcionalidade. Pegamos os autores americanos, Will Schilling, foi um deles, né? o Joseph Clapper, esses grandes teóricos mais funcionalistas, que foram os grandes ideólogos das primeiras turmas que formavam comunicadores para o desenvolvimento na Universidade de Brasília. Nós não só importamos os autores, como nós importamos professores dos Estados Unidos que traziam da Flórida e de Kentucky, ou algumas universidades agrícolas, Wisconsin, esses modelos pensados, fundamentados, modelos de comunicação fundamentados na transferencialidade do signo, na transportabilidade do signo. Certo? A tal ponto que chegam, e nós fomos, e quem funda o programa na Universidade de Brasília, de comunicação, o grande formulador foi o João Dias Bordenado, um autor latino, mas fez os estudos dele nos Estados Unidos. Paraguai, da Unesco, da OEA, mas ele estava dentro de um modelo ainda de transferência de conhecimento. Comunicação para o desenvolvimento. Ora, a comunicação para o desenvolvimento é um conceito, inclusive, o próprio Bordenado reconhece depois, antifreiriano. Ele mesmo reconhece depois. Né? E nós tivemos muitos embates, porque nós éramos formados, meninos velhos, né? Formados por essa discussão de uma teoria política do poder, a teoria política das ideologias, que nos colocavam outras matrizes para dizer, está errado isso aí. E era uma polêmica muito grande que a gente passou nessas primeiras turmas, porque os professores não tinham formação. Eles não tinham a formação digamos assim, dessa processualidade dinâmica. Né? Nós conseguimos isso depois do 5º ano, 6º ano do programa, quando descobrimos lá em Wisconsin, um cara que tinha lido Marx, que é uma teoria marxiana para o desenvolvimento, mas fundada vamos dizer, em outros fundamentos. Depois trouxemos ao Brasil o Eliseu Verón, que esteve lá em Brasília, ele trouxe o texto dele de 1968, pré-mediatização, mas que era ainda um esquema da sociolinguística. Que ano é isso? O Verón teve conosco, já 82, 78, 79, no Brasil. Ele veio apresentar uma série de trabalhos que ele tinha escrito naquele livro Linguagens e Comunicação Social. E foi o primeiro texto que ele traz algumas hipóteses sobre os modelos de comunicação numa perspectiva sociolinguística. A semiótica passava pela linguística, essa primeira linguística. Uma tentativa de um cruzamento Marx, não é nem Saussure, mas alguns autores já pós-Saussure. Mas ele fez esse brincamento aí, né, que gerou depois o artigo que ele faz, acho que está traduzido para nós, eu não sei, mas em espanhol, que é digamos, é o primeiro desenho fora do funcionalismo sobre comunicação. O desenho sobre comunicação, ideologia e poder. Ele recupera Marx aí, né? E aí ele vai fazer uma passagem depois, ele vai para a cognição, fazer uma discussão sobre comunicação e cognição, e depois ele abandona essa questão do marxismo no sentido clássico e vai para a antropologia, como Levi-Strauss, e aí ele tenta ir para os Estados Unidos, discutir isso com o Bateson, mas ele não chega lá, e eles fundam a Associação de Semiótica na Argentina, onde esse texto que vocês estão vendo aí é um dos textos preliminares dessa Associação de Estudos de Comunicação sobre o prisma da semiótica na Argentina. Vou passar para vocês essa revista aí que o Afonso falou dessa associação. Eu encontrei 4 revistas completas.
Então, esse é um movimento que nos custa muito caro a todos nós, porque nossas teses foram, digamos, foram cobaias dessa problemática. Vocês estão recebendo aqui essa discussão já no patamar longo de discussão, de formulações, etc., né? Aqui mesmo a Bahia, como no caso central, nessa virada também, sem dúvida nenhuma, a Universidade de Salvador, a Bahia, e seja pela abertura para a interface internacional e dos colegas que para cá vieram construir esse projeto de pesquisa e comunicação, né? E também nas transações internacionais que o programa aqui estabeleceu, etc. Então, isso tudo eu faço essa derivação para dizer que tem muito trabalho, suor e lágrima nisso, essa história toda aí. Não é verdade? De forma... Os bastidores. Os bastidores, exatamente. O meu orientador foi o Giovanni deve ter conhecido, o Milton Cabral Viana. O Milton, ele era um rapaz, um professor, ele era natural do Ceará, mas que ele passou muitos anos na Europa estudando com Barthes. Então ele era um bartesiano, mas fazendo as derivações para a psicanálise, né? Mas ele pertenceu a esse núcleo grande de estrangeiros que estavam exilados pela Europa e ele frequentava os argentinos, inclusive o Verón, eram muito amigos também. Então aconteciam alguns seminários muito interessantes dentro dessa primeira diáspora lá. E a primeira diáspora foi que depois conseguiu sair do manto do Barthes e foi para outros movimentos, largaram o Lacan também, foram outras coisas, né? E a semiótica estabeleceu-se na América do Sul através desses dois condutos, na Argentina e no Chile, né? Quando o material vem para o Chile, e pega o governo Allende como um governo estimulante das leituras analíticas sobre sociedade, e o grupo do Verón e dos semiólogos argentinos que foram para a Europa, em geral, ou para os Estados Unidos, Califórnia, então levam um outro modelo, né? Mas aí, como os dois grandes... Depois ele reconhece que o Brasil foi o país que mais cresceu disso, porque nós tínhamos meios, muitos meios. O Brasil faz aflorar muitas matrizes de experiência de comunicação. Tem um artigo dele na revista, numa dessas revistas, o Pablo, aquele autor lá do Rio de Janeiro, que é dono da Universidade, para falar no Tempo Mendes, ele edita um seminário sobre comunicação e qualquer coisa, e o Verón diz lá claramente que o Brasil foi o Brasil, o país foi o Brasil, o Brasil foi o país que talvez tenha mais avançado com uma semiologia desplugada dessas grandes matrizes analíticas francesas e europeias de modo geral, né? Então é interessante dizer isso porque a gente não tem esse hábito de recuperar a história, né, desses processos. E ele faz esse movimento. Mas eu sei onde eu parei, viu? Era só nota de rodapé. Nota de rodapé, exatamente. Está certo. Ok, então, eu parei na questão das operações, né? Porque esse conceito de operações, ele é muito pouco estudado por nós. Muito pouco estudado. Se nós não avançarmos nisso, nós ficaremos fazendo uma espécie de um retorno sem caminho. Por quê? Porque implica em enfrentar uma empiria. Implica em a gente enfrentar a empiria que se localiza no território das linguagens. Implica passar pela matéria significante, a materialidade significante. E o trabalho sobre a materialidade significante tem alguns pressupostos que levam a considerar alguma coisa mais do que a significação como sendo um trabalho de atribuição que nós damos aos fenômenos linguísticos, fenomenológicos. A operação é alguma coisa que nos fundamenta a poder falar de um certo modelo de efeitos de sentido. As operações. Eu estou falando isso porque tem muitas teses e muitas
dissertações onde o candidato ele desenvolve muito bem o macro proposicional. Eu vou estudar o problema das ideologias nos discursos agrários do Brasil. Eu vou estudar o fenômeno da ideologia que os telejornais constroem, ou coisas desse tipo. Então, o desenho do marco conceitual é muito rico, porque trata-se de uma entrada no ingresso aos conceitos. Os conceitos que estão na revisão da literatura. E as pessoas... Mas isso pede um segundo movimento, que é a descrição. De que se constituem os Cs? De que se constituem os Cs para estabelecer essas relações e para estabelecer alguma coisa da inteligibilidade daquilo que nós lemos como nosso objeto. Se nós não conseguirmos destrinchar as operações sobre as quais repousa o nosso objeto de pesquisa, nós estamos sendo papagaios, repetidores de alguma coisa que já está feita, que é o esboço da construção conceitual acerca daquele fenômeno. Mas nós passamos o movimento por cima. Nós construímos o conceito, ou replicamos o conceito, e lá na frente nós atestamos o seu modo de existência segundo algumas interpretações. Mas aquilo que é da ordem do funcionamento, nós passamos à deriva. Por quê? Porque nós não temos o treinamento das operações. Porque nós continuamos ainda, de certa maneira, refém do processo inferencial funcionalista. E é preciso sujar as mãos quando nós trabalhamos a perspectiva da matéria significante, tá? Quando nós trabalhamos a especificidade da matéria significante. Em quadros. Nós precisamos sujar as mãos com os noticiários, eleição, sujar as mãos com a literatura de cordel quando está falando do Covid, quando nós estamos estudando a telenovela, e por aí vai, inclusive, o corpo significante. Estou falando de um corpo qualificado. O corpo significante não é qualquer corpo. O corpo significante é aquele corpo que é produto da intervenção técnico, linguística ou linguageira dos dispositivos de comunicação, quando eles botam em funcionamento os seus corpos operadores de sentido. O apresentador do telejornal, o apresentador do programa Fátima Bernardes, quando é o colunista, um certo colunista, né? É o corpo investido e um corpo que tem uma performance no interior de uma região, que é chamada a região da produção de sentidos, onde ele é um dos principais operadores. E nós não podemos trabalhar sem conhecer que especificidade tem esse corpo. Nós sabemos por que esse corpo nos incomoda tanto, esse corpo significante, quando nós atribuímos a ele certos qualificativos, nomeações, etc. Mas nós não sabemos dizer por que ele nos incomoda, porque nós não sabemos descrever as operações. Eu não queria fazer a passagem dessa afirmação sem que eu lhes ouvisse, porque isso é uma coisa capital na pesquisa. Quer dizer, a descrição de operações envolve, inclusive, o nosso olhar descritivo e analítico e cuidadoso sobre o corpo significante, que é o corpo nosso investido de um trabalho que é complexo, ele tem uma condensação de muitas coisas, mas que opera através de quê? De matrizes significantes, matrizes linguísticas, matrizes semióticas, matrizes apoiadas no capital da linguagem. É tanto que vocês começam a ver, vocês devem estar vendo, vocês começam a ver, em Justiça de minha parte, vocês veem muitos objetos atravessados pelo funcionamento do corpo. O corpo do operador do telejornal
que faz a tal ponto essa articulação que dá ao telejornal um corpo também, que é diferente do telejornal B ou do telejornal C. Né? O corpo do líder político mediado por uma gramática de comunicação televisiva. Vou dar um exemplo para vocês, assim, mais próximo do que eu quero dizer. Onde a televisão é, ao mesmo tempo, madrasta, e ela sofre o atravessamento que o corpo do político faz sobre o seu funcionamento. Exemplificar fica mais fácil. Uma das campanhas eleitorais que o Lula descobre esse fenômeno aí foi justamente esquivar-se de certos momentos de programas para o qual ele era convidado, né? Debates. 2 ou 3 na anterior, não nessa agora, na anterior. 2 ou 3 momentos o Lula não ia, ou pediu outro compromisso, ou não ia por algum motivo ou outro. Como esse corpo era muito importante, sobretudo ele era importante a partir do momento que ele cria um dissenso com a televisão não respeita isso, a ausência, porque a presença dele é fundamental. Esse dissenso ele é investido de outra leitura. Coloca-se sobre a cadeira que o Lula ficaria, um anúncio aqui, esse lugar foi reservado para o candidato tal. Ou seja, impossível não comunicar, tudo comunica. Esse é um paradoxo. Né? Esse é um paradoxo importantíssimo do problema da significação. Impossível não estar presente. Ele está presente. A ausência dele é a marca da sua presença. Não dado também é um dado. Hein? O não dado também é um dado. Desculpa, eu peguei a O não dado também é um dado. Sim, porque é um dado, porque há um fato, mas sobrepõe-se ao fato biológico, cultural, uma outra inscrição, uma outra construção que é escrita linguística e socialmente, e semiologicamente. Há um corpo que ocupa esse lugar, pela linguagem. Função de nomeação. Os meios têm esse poder de nomear realidades que são abandonadas pelos diversos discursos sociais, abandonadas causisticamente e intencionalmente, porque os meios lidam com o problema da construção. Não pode haver buraco na construção dos meios. Esses buracos são substituídos por outros investimentos. Aqui ele está também, embora ausente, mas está presente, com essa justificativa que nós tratamos de colocar lá na cadeirinha que ele estava lá. Pois bem, o que eu queria destacar é esse aspecto, né? Impossível não comunicar, impossível não estar. Ora, de certa maneira, esse exemplo ele é complementado por um outro. Quando um candidato é chamado para um debate televisivo, ele tenta estar presente, mas ele tenta largamente furar o esquema de funcionamento do debate, a tal ponto que muitas vezes o apresentador não dá margem para essa desestabilização do fluxo da gramática, mas o candidato tenta roubar de cena o cenário do debate para que ele possa nele presentificar-se de outra forma. É muito interessante isso também. Então, isso quer dizer que, voltamos à nossa questão, que as gramáticas, quando funcionam, elas nascem de prefigurações. Quando eu constituo uma gramática midiática, situo nela uma prefiguração de resultados. Ela visa isto. Sem dúvida, é uma prefiguração. Mas nós não sabemos a priori como é que ela funciona, porque isso escapa para o nível da atividade dos sujeitos. A gramática é uma prefiguração de possibilidades. Mas quando ela entra em funcionamento, ela é mobilizada pela intervenção dos sujeitos, dos atores, que dão a ela uma direção, um destino, em termos de produção de sentidos.
Os sentidos não são pré-figurados, pré-anunciados, pré-classificados. Existe até uma sintaxe de partida, mas quando os sentidos entram na circulação da atividade interacional, os atores que cuidam dessa atividade do ponto de vista de um certo momento, de uma certa partida, de um certo momento, eles perdem o controle disso. Então isso é interessante. É sobre isso que repousa o problema do interacionismo. Né? O interacionismo não é uma troca de compreensão de significados ditos aqui e ditos lá, intercompreensão. Não. Isso é um estágio em que a linguística ficou estabelecido. Quando nós conversamos, nós intercambiamos códigos, intercambiamos operações que nos permitem compreender alguma coisa da finalidade dessa nossa interação. Mas isso não quer dizer que os efeitos de sentidos últimos fiquem estabilizados nisso, porque nós avançamos com a atividade interacional sem saber a priori que direção isso vai tomar. Então, significa dizer que é impossível não comunicar, tudo comunica, porque a circulação ela não é retida pelo conhecimento prévio da qual ela repousa, acho que o seu trabalho repousa, mas a circulação é a dinâmica do trabalho significante. A circulação ela é detentora, ou ela é organizadora, ela é prefiguradora da possibilidade de um trabalho significante. Só quando falamos, discussamos, é que podemos dar possível direção de sentidos àquilo que pronunciamos. Isso vale para nós, como vale para os esquemas de mensagens que são elaboradas e postas em circulação pelos meios. Por isso que cada análise é uma entrada, é uma leitura. Não existe uma mega análise dos processos de produção de sentidos. Não existe isso. Cada um de nós somos autores de certas elaborações e o nosso trabalho deve ser situado num contexto de possibilidades relativas. É uma possibilidade que se choca, que se coaduna, que se concorrencializa, que se dá as mãos a uma outra elaboração a caminho dessa tentativa de entender o que é o significado das coisas, né? Que nós aprendemos, elaboramos e colocamos em circuito de circulação. Vocês veem, né? De certa maneira, eu sei que estou no interior de um desvio imenso. Eu saí daqui, né? Mas eu sei que eu vou voltar para isso aí. Eu tenho um manejo tentativo, em parte, desse desejo de fazer o movimento de fechar e sair. Eu estou sendo atravessado, eu estou operando uma certa tentativa de retroagir sobre aquilo que eu estou navegando, senão eu posso. Porque senão a nossa atividade de senso comum pode nos trair. A atividade de leitura, enquanto atividade de senso comum, pode ela encostar na nossa pergunta e a gente se dá por satisfeito. Tem caminhada a fazer, tem procedimentos, mas cada objeto pede uma intervenção distinta um dos outros. Nós não podemos universalizar, digamos, a questão do método, porque muitas vezes o objeto se impõe ao método de tal maneira que nos manda exercitar a compreensão que o método, de fato, vai fazer uma retroação importante sobre ele. Às vezes o objeto manda a gente para outro lugar, não desse método. Daí a nossa atitude interrogativa que vai nos levando, né? É o que o João quando fala, né? Fazer os autores trabalharem para a gente, né? Fazer os autores trabalharem para a gente, né?
Essas questões são importantes, elas são questões muito importantes, eu acho, assim, que nós estamos aqui colocando no grupo, né? Porque a dissertação ou a tese não pode ser enfrentada apenas com a performance do desenho pré-construído, a performance do desenho teórico metodológico, né? A gente faz tão bem esse recorte, tão ausente de dúvidas, tão ausente de interrogações, que ele nos leva, e quando a gente percebe que está nos levando unilateralmente, não tem retorno. Porque nós nos envolvemos com o objeto de uma maneira tal, expulsando dessa relação perguntas que nós deveríamos estar fazendo todo o tempo ao objeto. Tanto ao objeto quanto aos elementos que nos norteiam a nossa caminhada na direção do objeto, que é o quadro teórico, o quadro metodológico, etc. Não, o senhor estava falando do corpo significante, né? Eu comecei a fazer uma relação com aquele próprio esquema ali sobre os atores individuais, né? O senhor falou há pouco, né? Como cada um desses círculos tem as suas próprias gramáticas e operações internas. Então, enquanto atores individuais são movidos por suas crenças, seus funcionamentos, seus aspectos de linguagens e vivências, enfim. Então, como esse corpo significante também não está, a gente pode considerar mesmo dentro desse esquema como esses atores individuais na relação com as mídias, com as instituições. Tentando entender bem o que você disse, que foi claro, mas vamos só um exemplo ilustrativo. É o seguinte: nós, muito recentemente, saímos da casinha dos estudos sobre os atores da perspectiva da recepção, né? Essa perspectiva clássica da recepção. Mas nós passamos a ser incomodados por um conjunto de sintomas, revestindo a existência e o modo de ser da recepção, dos receptores. Ou seja, os receptores agindo de uma outra forma, de outras formas, para além de um quadro metodológico, ou conceitual, ou empírico, que nós nos acostumamos a entender recepção. Vou dar exemplos assim para vocês mais claros. É muito complicado estudar a recepção, e a gente busca geralmente os modelos mais fáceis, porque são mais cômodos. Quando você quantifica, quando você estuda as análises de conteúdos, perfil, essa coisa toda, quando você entrar lá na relação que os atores sociais têm com os modelos e com as práticas comunicacionais, isso implica um pré-conhecimento dessas dinâmicas, tanto que são desenvolvidas por mídias como instituições. O marketing pressupõe um conhecimento disso aí, porque o que leva muitas vezes os atores a atuar como receptores ativos, por exemplo, quase atores, é justamente uma injunção do fenômeno técnico-comunicacional sobre a sociedade, a tal ponto que pede que os atores ajam de outra forma hoje. Que o Verón mesmo vai chamar de coprodutores, naquele livro do semelhante que o Verón. E os coprodutores, ele tem toda a razão, e quando esses coprodutores eles esboçam digamos assim, todo elementos de produção de sentidos fundados, digamos assim, no que seria em outras gramáticas que tratam de especificar a existência deles e o modo deles discursivizar e anunciar. Então, aliás, o Giovanni trouxe um texto, né, que nós vamos depois sugerir a vocês lerem um gráfico, onde se coloca, viu, essa questão, aí pelo menos, aqui nesse esquema aí, 3 lógicas, sobre as quais se funda o ato de produção de sentido. As lógicas das instituições de modo geral, as
lógicas pelas quais repousa o funcionamento das instituições na sua determinada sociedade, as lógicas sobre as quais se ampara as mídias que operam nessa sociedade, diversidade de mídias velhas e novas, etc., e as lógicas mais complexas que constituem esse universo da sociedade, de atores. Isso, digamos assim, seria um grande horizonte da problemática. E mais complexo ainda, quando você trata de estudar que reações, que injunções, o modo de funcionamento das mídias trata de ressituar as instituições no jogo da atividade comunicacional e como essas lógicas de mídias tentam também ressituar no jogo do comunicacional os coletivos, os atores individuais, exemplificando. Como as lógicas de mídias deslocam o funcionamento de partidos políticos para operar segundo lógicas de mídias, e não de partido político, de discursos, práticas. Como lógicas de mídias deslocam atores individuais, receptores, digamos assim, para se revestirem de uma série de operações que são típicas dos grandes atores midiáticos. Esse movimento de deslocamento é um deslocamento, passa por uma projeção, mas parte também por uma espécie de efeito da mediatização, efeito desses fluxos, ao perpassar de um nível ao outro, constitui uma sociedade cheia de fluxos, cheia de interfaces, a tal ponto que as barreiras ou as distinções entre essas três coisas às vezes se confundem. Porque cada uma dessas instâncias são atravessadas, por exemplo, por lógicas de mídias. Vou exemplificar, se vocês quiserem, né? As instituições religiosas, por não foi talvez as instituições pioneiras na mediatização dos seus rituais. Né? Ou seja, os rituais das prédicas católicas, evangélicas, são todas elas marcadas por temporalidade e tecnicalidade da televisão. Hoje, talvez, isso já está estabilizado. Os programas, linguagens, apelos, o trabalho do corpo, né? O trabalho do corpo significante dos líderes religiosos, afastando-se, de certa maneira, ou combinando a sua indumentária, digamos assim, o seu vestuário, o seu modo de ser identitário, com aquilo que é um pedido ou uma imposição de mídias. Né? Padres cantores, padres pregadores, padres intelectuais, quer dizer, tem um conjunto de operações que tratam de deslocar essas instituições do altar, os ambientes chamados ambientes litúrgicos, do estado de estrito senso, para uma ambientação social mais complexa. Por outro lado, você vê também os atores se deslocando desse lugar, digamos, de expectativa da recepção, para um lugar de intervenção sobre as mídias e sobre as instituições. Os atores sendo, digamos, coletivos determinados que se definem numa certa temporalidade, na qual se realiza uma intervenção deles, os atores, com tecidos sociais, uma organização social. Então, esse esquema, ele é muito rico no sentido de apontar as vetorizações dos fluxos. Mas se você aprofunda o olhar, verticaliza o olhar sobre cada um desses ciclos e as interfaces que neles se realizam, e esses movimentos, você vê que, de fato, nós não estamos mais numa sociedade de meios. Uma sociedade onde propugna-se o trabalho dos mass media, enquanto atores de ampliar a sua vetorização sobre o tecido social. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade onde o fenômeno de meios, tecnologias investidas em processos comunicacionais
Passa por tudo isso aí. Não significa dizer que os nossos objetos estão sendo roubados. Não. Significa dizer que os nossos objetos são mais... que eram os nossos objetos, eles são cada vez mais progressivamente co-afetados por outras lógicas sobre as quais trava-se a questão da legitimidade das suas mensagens. Hoje o discurso religioso é típico, fundamenta-se no imbricamento de linguagens que são fundamentais para criar efeitos de sentido a ser a oferta religiosa. Então é uma complexidade que nós estamos vivendo. Isso no campo midiático, inclusive. Eu tenho aqui um texto, vou dar só referência para vocês, cobertura que os jornalistas brasileiros fizeram da guerra da Ucrânia, quando eles foram ao terreno, é uma cobertura muito interessante, porque chama uma apresentação da guerra a partir da minha autorreferência. Não é o que está acontecendo na guerra, é o que minha autorreferência permite dizer. Quando os jornalistas estavam lá no centro da guerra, lá nos ambientes, digamos assim, a interface da guerra, ninguém estuda na batalharia, né? Mas eles constroem um relato para valorizar a autorreferência desse discurso. Eu estou aqui. E o corpo. Acho que é universal para a questão do corpo significante. Agora, você está imaginando, olhando sobretudo essa parte jornalística, como o jornalismo sensacionalista foi pioneiro, onde o Chamado Branco vem comigo, essa referência. Aqui, vamos atravessar a rua, e, como dizia o Iô, um pouco significante, reforçado pela aspectualização. Cada movimento do corpo ele vai sinalizando. Então vocês pegam, eu peguei a cobertura das 3 redes que foram lá, né? A Globo mais uma cobertura de auditório mesmo, né? De 7. A Record mandou um jornalista que era especialista nessa espetacularização de estar junto do acontecimento. Roberto Cabrini, né? E a outra, a Bandeirante, não, a outra, acho que foi na época, a Globo, a Bandeirante manda um fotógrafo. Está lá agora pela Globo, ou vice-versa, um fotógrafo documentar, está agora no Oriente, né? Documentar, dizer, eu estou aqui documentando a guerra, meu fotografando. Eu estou pegando a fotografia dos anos mais difíceis, mas estou aqui. Percebe, quer dizer, como complexificou, você pediu a palavra de passo já. Como se complexificou esse problema do modo de dizer, né? Da enunciação. Essa é a categoria central que a gente está sempre trabalhando. Né? Central. Porque a enunciação ela nasce lá atrás, né? No ambiente linguístico, aquele ensaio do sítio social, os meios são outros, os meios de interação, os meios técnicos de intervenção sobre a sociedade, relatos, etc., ganham outra dimensão. Nós devemos acompanhar essa discussão sobre isso. Mas é interessante, vem de eu perguntei com o Giovanni isso, vem de um psicanalista que morreu logo depois, anos depois do acontecimento missionário na França, né? Que é o Kisa Todorov. Ele diz uma frase muito bonita sobre a execução da enunciação. Onde há voz, há enunciação. Se vocês querem ler o texto dele, ele está no número 18, 12 a 18 da revista Comunicação. Número 18 ou 12 da revista Comunicação, toda era dedicada a maio de 68. Ele fala, onde há voz, há enunciação. Quer dizer, onde há voz, tentativas no modo de dizer. Muitas tentativas pelos quais nós tentamos dizer. Falar. Anunciar o mundo, valorizar o mundo, descrever, etc. Muito bonito esse apelo. Né? Professor, o que eu ia colocar era olhando o esquema, porque se você coloca atores individuais distintos,
de lugares sociais distintos, você vai ter esse fluxo, uma desigualdade nesse fluxo, né? O fluxo, por exemplo, você tem a mídia corporativa e você tem ali atores que negociam com essa mídia, né? Alguns conseguem estabelecer um fluxo, digamos, mais igualitário, outros não, né? Então você tem aí a FIEB, por exemplo, dialoga de um jeito, mas se você pegar as populações quilombolas, o diálogo, o fluxo vai ser outro, né? Então, isso impacta também nessa representação, né? Veja bem, você tem razão. Mas só uma consideração adicional é que os coletivos, eles se constituem segundo várias modalidades de possibilidades. Os coletivos, os atores. Sim. São várias dinâmicas que possibilitam que os atores construam a sua comunicação ou ingressem na comunicação entre aspas dominante e se espraiam, se coloquem aí dentro, também oferecendo sentidos acerca do seu modo de viver. Isso é um segmento que está aí sendo estudado, porque ainda preliminarmente, porque são poucos estudos sobre isso. Quer dizer, quando a gente estuda recepção, o corte é lá atrás que a gente faz. É recepção porque a literatura diz que é recepção. Quando na realidade os coletivos estão trabalhando possibilidade de entrar nos circuitos de comunicação de outras formas. Inclusive formas que são fundamentadas também, seja em lógicas de meios ou lógicas outras que não são os meios enquanto tal adotados, eleitos e reconhecidos enquanto tal. Né? Às vezes existem coletivos efêmeros, que o coletivo de uma ação que tem um resultado e se esvai, digamos. Mas tem coletivos também que transformam a sua intervenção num programa continuado de intervenção, a tal ponto que gera um discurso político, um partido político, por exemplo. Né? Então nós sabemos que destino tem os coletivos nesse contexto aí, porque as instituições midiáticas não têm controle sobre eles, têm controle relativo. Quando lhes fornece o auditório, a abertura para que eles falem. Mas há uma série de negociações através das quais, depois eu falo um pouco sobre isso, os coletivos entram e desdobram essa atividade enunciativa em outras situações. Depende muito das suas lutas também, das suas lógicas. Faremos uma paradinha? Vamos dar uma paradinha e a gente volta. Eu queria depois, né, falar com você.